Fala pessoal, Evandro Barros aqui novamente, direto do estúdio da Indústria da Música. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que muitas pessoas acabam perguntando aí: vale a pena realmente ter um estúdio em casa, ou seja, um home studio, ou é melhor ter um estúdio numa casa comercial ou num prédio comercial, num ambiente comercial? Para responder essa pergunta eu separei alguns temas para a gente discutir. Roda a vinheta e eu já volto aí, bora lá! Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Quando a gente vai montar o nosso estúdio, né, e para eu montar o estúdio da Indústria da Música no local onde eu estou hoje, tiveram vários porquês, né, vários intuitos aí de ter vindo para cá. Primeiro porque eu queria sair da Indústria da Música, onde eu tinha uma casa que não era minha e que era uma casa razoavelmente grande aí, né? O estúdio era bem maior, a proposta do estúdio quando a Indústria da Música nasceu era outra, enfim, a gente estava num outro momento em 2016 e agora 2021, né? 5 anos depois nós estamos num outro momento e como todo negócio, como toda empresa evolui, nós precisamos acompanhar essa evolução e fazer com que isso se adeque ao nosso dia a dia também, como músico, como compositor, como produtor musical. Eu separei aqui 6 pontos que eu acredito que são importantes, que vão fazer você refletir se vale a pena você ter um home studio em casa ou se vale a pena você ter um estúdio num ambiente comercial, seja um prédio ou uma casa comercial, como eu já tive uma casa e agora estou aqui num prédio. O primeiro desafio, né, o primeiro ponto que eu gostaria de te falar aqui é sobre a parte acústica, ou seja, o barulho, né? Um dos principais temas que eu me preocupei ao vir aqui para o prédio, é um prédio comercial, aqui se eu não me engano tem 23 andares, é um dos prédios mais significativos aqui de Taubaté, onde eu tenho o IOPEX, que é o meu escritório onde eu presto as minhas mentorias consultivas para empresários e pessoas que estão abrindo novos negócios. E aqui, né, o IOPEX fica no 17º, a Indústria da Música fica no 13º andar, e aqui eu comprei essa sala, então já tem aí quase 2 anos e pouquinho que eu adquiri essa sala, e falei, cara, vou construir meu estúdio aqui, eu fico no mesmo prédio, fica algo bem mais próximo, sempre que eu quiser sair, às vezes eu trabalho lá meio expediente, venho aqui, trabalho meio período aqui, e assim por diante, ou sempre que eu quiser vir aqui rapidamente para fazer alguma coisa, eu estou mais perto, não preciso pegar carro, sair, parar em estacionamento, sempre tem esse problema da logística aí que acaba nos atrapalhando. Mas o principal desafio num prédio comercial, que está ligado aí com alguns outros, né, que eu vou falar aqui para vocês, um dos principais é a acústica. Por quê? Porque você está num prédio comercial onde a sala, né, precisa ter um acondicionamento acústico dos melhores possíveis. Então eu não medi esforços para trabalhar no piso, coisa que eu não tinha feito na casa, coloquei piso elevado, fiz tudo que eu podia fazer para ter uma acústica tanto melhor do que eu tinha lá, e acredito que eu tenha conseguido, quanto para que a pessoa de baixo não ouvisse, né, quando eu solto o som aqui para valer, para que não sobre som para baixo e também para cima. E, eu fiz, na verdade, uma sala dentro de uma sala, então quem consegue, né, quem vier aqui visitar aí a Indústria da Música vai ver que eu fiz uma sala dentro de uma sala, e aí eu fiz paredes duplas, com portas duplas, tudo isso duplo. Tem aí no meu canal do YouTube uma série de vídeos que eu fiz acompanhando a obra, inclusive, se você quiser assistir aos vídeos passados, acho que é bastante interessante relembrar esse período aí que a gente já passou por ele, que foi um desafio a mais aí que nós conseguimos vencer. O segundo desafio de estar num prédio é a parte de segurança, né? Por quê? Porque lá na casa, por mais seguro, eu tinha colocado a parte, né, cerca de segurança, tinha portão, tinha uma série de coisas que eu pensei para segurança, inclusive fechei uma parte de trás, onde era a sala B do estúdio, não tinha janelas, né, não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, justamente para que o fundo da casa não desse acesso a ninguém, né? Só tinha acesso quem entrasse pela porta da frente ou pelas janelas, todas elas tinham grades. A gente tem bastante equipamento de um valor considerável, então prezo muito pela segurança. Aqui, como é um prédio comercial, tem vigilância 24 horas, tem todos os andares tem câmera, então tudo que acontecer aqui a gente consegue
saber, e eu ainda tenho aqui dentro um circuito de câmera interno que eu consigo ver pelo celular. Então, prezo pela segurança aí, tanto lá onde eu estava, quanto aqui. Isso é muito importante. Dentro de casa, se você tiver um home studio, muito provavelmente você não vai precisar desse investimento, inclusive, né, em termos de, salvo se a sua casa tiver alguma coisa a fazer, que você for receber um cliente, e aí as pessoas forem ficar sabendo, talvez você precisa fazer algum investimento nesse sentido. Outra coisa que eu prezei bastante aqui, por ser um prédio comercial, e eu tive que fazer isso juntamente com o projeto, foi a parte dos sprinklers, né, que é a parte de incêndio. Isso eu não tive alternativa, né, tem um sprinkler, cada sala tem 2 sprinklers, eu tenho um sprinkler logo aqui acima de mim, eu tive até que fazer uma caixinha ali, não dá para ver agora, mas se você assistir a nossa série de vídeos você vai ver, e tem um lá atrás, naquele triângulo lá, mais ou menos dessa altura aqui assim, mais ou menos, lá para cima, tem lá um sprinklerzinho, que é o segundo da sala, que eu tive que rebaixar o encanamento para que ele ficasse numa altura legal, para não atrapalhar a acústica aqui da sala. Isso eu tive que fazer, talvez, ou com certeza você não tenha necessidade, até porque a maioria das casas não tem sprinkler. O que eu fiz, faço e recomendo a você fazer é ter os extintores de incêndio, embora seja um tema aí de segurança, que em vista tenha necessidade de investir dinheiro, mas eu acho que segurança é igual seguro de carro. Se você bate, você vai querer ter o seguro para receber o seu dinheiro de volta. A mesma coisa no extintor de incêndio, é melhor pegar fogo em 2 equipamentos e dar tempo de acontecer alguma coisa, eu apagar esse incêndio, ou não acontecer nada de pegar um incêndio, né, fogo no prédio inteiro, na sala inteira, na pior das hipóteses, e dar tempo de utilizar o extintor, do que não ter um extintor e só contar com o sprinkler do prédio. Isso é uma coisa que, até porque no meu caso, como é uma empresa, como eu tenho alvará de licença, eu tenho que ter aí todos os pré-requisitos para funcionar de maneira segura, né? Nos prédios, nos corredores tem extintor, mas eu tenho também 3 extintores. Tem extintor até a mais aqui do que eu necessitaria, mas tenho os 3 extintores lá fora para ficar bastante seguro. Isso é uma coisa que você talvez não vá precisar ter na sua casa, salvo se você quiser ter uma segurança a mais. Outro ponto que eu notei aqui, que um ambiente comercial, seja uma casa ou um prédio, na minha visão, tá, e é apenas um ponto de vista, pode colocar aí o comentário da maneira como você achar melhor, eu acredito que seja melhor para a gente receber clientes. Se você recebe cliente presencialmente, como eu recebo às vezes, tenho recebido cada vez menos, mas às vezes acontece, clientes aqui do Vale do Paraíba, que às vezes eu vendo uma trilha, eu presto um serviço, faço alguma coisa, eles vêm até aqui por ser um prédio comercial, como eu já disse, e querem visitar o estúdio, né? Querem conhecer o estúdio, querem conversar comigo, tem aqui um lugar para sentar, fazer uma reunião, tomar um café, tomar uma água, enfim, para a gente bater um papo comercial. Eu acho que estando num ambiente comercial isso fica melhor, porque se a pessoa quer ver o seu estúdio, ouvir uma música, ver o seu portfólio, ouvir o seu portfólio, enfim, dentro de casa, se você tiver com filho, com esposa, enfim, né, com um ambiente caseiro aí, cachorro, papagaio, gato, enfim, você vai talvez ter uma certa... talvez nem querer levar o seu cliente até a sua casa, né? Pode até acontecer isso também, mas tem que tomar cuidado, porque separar o ambiente, né, da sua casa com um ambiente comercial pode ser interessante para aqueles que achem que isso é válido, como para mim tem sido a melhor alternativa. Outro aspecto que eu anotei aqui, além, né, de receber cliente e ter um ambiente comercial aí, é o fato da gente não estar em casa, mas no sentido de da gente ter gente para ter tempo e as condições para trabalhar sem as interrupções que normalmente a gente teria em casa. Quando a gente fica em casa, às vezes vem o filho, às vezes vem o cachorro, às vezes a gente para ir na geladeira, às vezes a gente faz um monte de coisa ou é interrompido por vários momentos e a gente parece que não está num ambiente de trabalho. Isso faz bem aqui para a cabeça, né? Sair do seu ambiente de home studio, às vezes, para quem tem essa condição, para quem tem essa dificuldade, é melhor. No meu caso, tem sido legal, porque o ambiente onde eu moro é prédio e tal, teria que mudar bastante a acústica, inclusive eu não quis fazer isso lá, e aqui na indústria da música eu tenho condição de ficar sozinho, me concentrar, desligar celular, deixar tudo ok, para que quando eu vou produzir, para que quando eu vou fazer algum trabalho, eu possa estar totalmente concentrado e ter a produtividade que eu preciso. Isso também é um diferencial que pode ser importante.
Fale aí para mim no vídeo abaixo se você também acha esse um ponto relevante. Outro ponto que eu coloquei que eu acho que é relevante para você diferenciar aí, que muita gente acaba falando para mim, né, que trabalhar em casa, ter um home studio, muitas vezes você não consegue trabalhar por mais horas, a depender de quando você sai do seu período de comercial. Giovana, às vezes eu tento chegar em casa, aí vem meu filho, aí não é só pelas interrupções, como eu falei no tema passado, mas é pelo horário. Né? Muitas vezes você não tem acústica, depois das 10 horas você não consegue fazer barulho, tanto porque dentro de casa o som está alto, ou porque o vizinho também vai escutar, ou alguma coisa pode acontecer que você não consegue comercialmente trabalhar por mais horas, principalmente à noite ou de madrugada. Eu já fiquei aqui até 2, 3 horas da manhã, teve dia, inclusive uma vez fazendo live com um amigo até 2h30, se eu não me engano, quase 3 horas, e aqui não tem problema. Né? É um prédio comercial, fico quantas horas eu quiser, se eu quiser dormir aqui dentro uma vez ou outra ia acontecer, nunca aconteceu, mas se eu quisesse, tem um sofá ali, conseguiria dormir, ou aqui no chão tem tapete, dá para trazer tudo aqui e ficar por aqui, tem geladeira, tem café, tem coisas para comer, enfim, daria para fazer isso. Diferentemente de casa, você não conseguiria, talvez, ter esse empecilho aí de trabalhar por longas horas a fio, salvo se você tiver um ambiente separado e a sua família, a forma como você trabalha, proporcionar a sua não só independência, mas o seu silêncio sozinho aí, para que você entre na sala e trabalhe da forma como você quer. Então trabalhar horas a mais e horas fora do horário comercial, num ambiente comercial, te facilita muito. E por último, eu anotei um último ponto aqui, que seria acesso às pessoas para melhorar o seu networking e melhorar suas vendas. Dependendo da sua maneira de trabalho e da sua abordagem de trabalho com o cliente, você pode ter dificuldade trabalhando em um home studio, tanto de receber pessoas, como eu falei no tema passado, mas também de fazer negociações, porque aquele não é um ambiente propício. Né? Vai ficar difícil de você fazer networking, difícil de você se encontrar com pessoas. Aqui no prédio eu tenho um café, se eu quero marcar uma reunião lá embaixo com alguém para conhecer, e se a pessoa quiser conhecer o estúdio eu posso conhecer, se a gente quiser ir lá para baixo, se a gente quiser chamar mais pessoas, se eu quiser reservar uma área maior aqui, tem uma sala do prédio específica para eu reservar, se eu quiser fazer um mini workshop, se eu quiser convidar pessoas para fazer uma reunião maior, enfim, tem uma sala do prédio que eu posso alugar quantas horas eu quiser, para fazer algum trabalho maior com algumas pessoas, uma reunião, um workshop, qualquer outra coisa. Em casa isso ficaria difícil. Então, marcar no ambiente comercial dá uma ideia melhor de profissionalismo, você consegue fazer um networking mais profissional, mais com esse ambiente profissional, e isso facilita e muito as suas vendas, porque as pessoas vão te ver como uma pessoa mais profissional, né, como um profissional da área, vão tratar você dessa forma, vão enxergar o seu estúdio, aquele ambiente mais propício para fazer negócio. E como vendas, né, é emoção, você estando num ambiente propício para vendas, com networking certo, sabendo vender, obviamente, da maneira correta, as suas chances de também fazer vendas e ter melhores vendas é maior. Então estes são os pontos que eu trouxe para hoje. Né? Essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. Alguns alunos acabam reclamando de estarem em casa, né, pelo fato, muitas vezes é bom ter um home studio, e tem vários pontos positivos de estar em casa, não precisar se locomover, ter aí um ambiente mais simples, mais rápido, mais acessível. Tem uma série de coisas legais em se estar num home studio, mas se estar num estúdio comercial também você tem alguns pontos que são aqueles que eu coloquei aqui. Se você tiver mais algum outro ponto, escreva no comentário aí e principalmente não se esqueça de se inscrever. Clica no sininho para ativar as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você recebe aí uma notificação automática que esse vídeo saiu. Agradeço a você por participar aí das nossas lives, né, as masterclass que a gente tem feito às quartas-feiras, dos nossos cursos, aqueles que são alunos, e o número de alunos tem crescido cada vez mais, graças a Deus, gratidão a todos que têm aí acreditado no nosso trabalho aqui, aos meus clientes, um agradecimento especial aí para você que tem adquirido principalmente as minhas trilhas aí nos últimos meses. Eu fico por aqui, saúde principalmente para todo mundo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.